Vladimir Ilyich Lenin. Materialismo e Empirocriticismo. Notas e críticas sobre uma filosofia reacionária. Capítulo 2. A teoria do conhecimento do empirocriticismo e do materialismo dialético. Continuação. 8. Do transenso, ou como Viktor Bazarov acomoda Friedrich Engels. Mas se os discípulos russos de Ernst Mach, que pretendem ser marxistas, silenciaram diplomaticamente sobre uma das mais decisivas e categóricas afirmações de Friedrich Engels, engendraram, por outro lado, uma outra afirmação do mesmo autor, inteiramente maneira de Viktor Chernov. Por aborrecida que seja a tarefa de corrigir as mutilações e as deformações dos textos citados, por isso mesmo é necessário levá-la adiante, se quer falar dos discípulos russos de Ernst Mach. Eis como Viktor Bazarov acomoda Friedrich Engels. Em seu estudo sobre o materialismo histórico, Friedrich Engels diz o seguinte, sobre os agnósticos ingleses, filósofos que seguem as pegadas de David Hume, início da citação de Friedrich Engels, abre aspas, nosso agnóstico admite que todo o nosso conhecimento se baseia nas informações, mitei lungem, que recebemos por intermédio dos nossos sentidos, fecha aspas, Friedrich Engels, sobre o materialismo histórico. Observemos, para esclarecer nossos discípulos de Ernst Mach, que o agnóstico, discípulo de David Hume, também adota por ponto de partida as sensações e não reconhece nenhuma outra fonte de conhecimento. O agnóstico é um positivista autêntico, que os partidários do positivismo moderno o tenham por dito. Início da citação de Friedrich Engels, abre aspas, mas, acrescenta, o agnóstico, que é que nos diz que nossos sentidos nos proporcionam imagens, a bilder, exatas dos objetos que percebem. E, mais adiante, ele afirma que, falando dos objetos ou de suas propriedades, tem em vista não esses objetos ou suas propriedades, dos quais nada pode saber ao certo, mas somente as impressões produzidas nos sentidos. Fecha aspas, Friedrich Engels, sobre o materialismo histórico. Quais são as duas correntes filosóficas que Friedrich Engels opõe aqui uma à outra? Em primeiro lugar, a que diz que os sentidos nos dão uma imagem exata dos objetos, que conhecemos os próprios objetos, que o mundo exterior atua sobre nossos órgãos dos sentidos. Assim é o materialismo, que o agnóstico repudia. Qual é o fundamento da outra corrente? É que não vai além das sensações, se detém diante dos fenômenos, recusando-se a ver o que quer que seja de certo, mas além das sensações. Nada podemos saber de certo das próprias coisas, das coisas em si, dos objetos tais como são. Como diziam os materialistas contra os quais se levantou George Berkeley, tal é a afirmação mais precisa do agnóstico. Nessas circunstâncias, o materialismo afirma, na discussão de que fala Friedrich Engels, a existência das coisas em si e a possibilidade de as conhecer. O agnóstico, não admitindo mesmo a ideia das coisas em si, afirma que delas nada podemos conhecer de certo. Qual é, então, a diferença entre o ponto de vista do agnóstico, tal como o expõe Friedrich Engels, e o de Ernst Mach? Seria a da nova palavrita elemento, mas é pura infantilidade admitir que um nome possa modificar a corrente filosófica e que as sensações deixem de ser sensações quando qualificadas de elementos. Será que, nessa ideia nova, os próprios elementos constituem o físico numa de suas conexões e o psíquico na outra, mas não observaram que, em Friedrich Engels, o agnóstico também substitui as impressões pelas próprias coisas. O fato, portanto, é que esse agnóstico igualmente distingue as impressões físicas e psíquicas. E sempre ficamos diante de uma diferença que gira apenas em torno da terminologia. Quando Ernst Mach diz que os corpos são complexos de sensações, está seguindo George Berkeley. Mas, quando retifica dizendo que os elementos, as sensações, podem ser físicos numa conexão e psíquicos noutra, é agnóstico, segue David Hume. Em sua filosofia, Ernst Mach não sai dessas duas correntes, e é preciso ser excessivamente ingênuo para acreditar nos propósitos desse confusionista que afirma que, na realidade, ultrapassou o materialismo e o idealismo. É propositadamente que Friedrich Engels não cita nomes em sua exposição, porque pretende criticar, não esse ou aquele representante da doutrina de David Hume. Os filósofos profissionais inclinam-se a considerar como sistemas originais as minúsculas modificações que introduzem na terminologia ou na argumentação, mas toda a corrente de David Hume. Friedrich Engels critica os fundamentos e não os pormenores, analisa os pontos fundamentais em que todos os partidários de David Hume se afastam do materialismo e,
Por esse motivo, sua crítica tanto se aplica a John Stuart Mill como a Thomas Huxley ou a Ernest Mach. Se afirmamos que a matéria constitui uma possibilidade permanente de sensação, segundo John Stuart Mill, ou representa complexos mais ou menos estáveis de elementos, isto é, de sensações, segundo Ernest Mach, ficamos dentro dos limites do agnosticismo, ou seja, da doutrina de David Hume. Essas duas concepções, ou, antes, essas duas fórmulas estão compreendidas na exposição do agnosticismo feita por Friedrich Engels. O agnóstico não vai além das sensações, declarando que nada pode saber de certo sobre sua origem ou sua verdadeira natureza, etc. E se Ernest Mach atribui grande importância à sua divergência com John Stuart Mill sobre essa questão, é porque é um catador de pulgas, Flocknacker, como esses professores comuns que fala Friedrich Engels. Em vez de renunciar ao vosso equívoco fundamental, estáis catando pulgas, senhores, com vossas mínimas correções e vossas mudanças de terminologia. Como o materialista Friedrich Engels, no início de seu estudo, Engels opõe clara e resolutamente o seu materialismo ao agnosticismo, refuta semelhantes argumentos. Início da citação de Friedrich Engels, abre aspas, não há dúvida, afirma. Trata-se de uma concepção que, visivelmente, é difícil de ser refutada pela simples argumentação. Mas, antes de argumentar, os homens começaram por agir. A princípio, foi a ação. E a atividade humana superou essa dificuldade, muito antes que o raciocínio tivesse criado. The proof of the pudding is in the eating. Prova-se o pudim comendo. No momento em que, de acordo com as qualidades percebidas de uma coisa, dela fazemos uso, verificamos, sem erro possível, a veracidade ou a falsidade das percepções de nossos sentidos. Se essas percepções são falsas, nossos raciocínios sobre a possibilidade de utilizar a coisa em questão também são necessariamente falsos, e toda tentativa de utilização dessa coisa conduzirá inevitavelmente a um fracasso. Mas se atingimos nosso objetivo, se verificamos que o objeto corresponde à ideia que dele fazíamos, se esse objeto nos proporciona resultado esperado de seu uso, uma prova positiva nos é, então, dada de que, nesses limites, nossas ideias sobre esse objeto e sobre suas propriedades correspondem à realidade exterior a nós. Fecha aspas. Friedrich Engels, sobre o materialismo histórico. A teoria materialista, a teoria da reflexão dos objetos no pensamento, é aqui exposta com absoluta clareza. As coisas existem independentemente de nós. Nossas percepções e nossas ideias são suas imagens. O controle dessas imagens, a discriminação entre as imagens exatas e as imagens inexatas, dá-se pela prática. Mas sigamos Friedrich Engels até um pouco mais adiante. Viktor Bazarov termina neste ponto sua citação de Friedrich Engels ou de Georg Valentinovich Plejano, considerando visivelmente supérfluo contar com Friedrich Engels início da citação de Friedrich Engels. Abre aspas. Se, ao contrário, constatamos que seguimos caminho errado, logo podemos, na maior parte dos casos, descobrir a causa do nosso erro. Verificamos que a percepção em que nossa prova se baseava era incompleta ou superficial ou ligada aos resultados de outras percepções de um modo que o estado de coisas não justifica. A tradução russa em um materialismo histórico é inexata. Mas, se desenvolvemos nossos sentidos e deles nos servimos adequadamente, se, em nossa atividade, nos mantemos nos limites das percepções corretamente recebidas e empregadas, sempre obtemos, pelo resultado da nossa ação, a prova da correspondência, o Berenstimmung, entre nossas percepções e a natureza objetiva, de Standlich, das coisas percebidas. Tanto quanto sabemos, não houve, até o presente, um só caso em que tenhamos sido forçados a concluir que as percepções dos nossos sentidos, cientificamente controladas, fizessem nascer em nosso cérebro e referentes ao mundo exterior, ideias que, por sua natureza, se afastassem da realidade ou demonstrassem uma descoordenação natural entre o mundo exterior e as percepções dos nossos sentidos. Fecha aspas. Friedrich Engels, sobre o materialismo histórico. Mas eis que o agnóstico neocantista vem dizendo. Voltemos, uma vez mais, à análise dos argumentos dos neocantistas. Quem quer que, mesmo pouco, esteja a par da questão, ou seja, simplesmente atencioso, não pode senão compreender que Friedrich Engels expõe aqui o materialismo, sempre e em toda parte combatido por todos os discípulos de Ernest Mach. Vejam agora os processos por intermédio dos quais Viktor Bazarov acomoda Friedrich Engels. Início da citação de Viktor Bazarov. Abre aspas.
Engels opõe-se, realmente, nesse ponto, ao idealismo de Kant, fecha aspas, Viktor Bazarov, sobre o materialismo histórico. Não é verdade. Viktor Bazarov confunde. Na passagem que ele cita e nós completamos, não há uma sílaba referente ao kantismo ou ao idealismo. Se Viktor Bazarov leu na íntegra o estudo de Friedrich Engels, foi impossível não ver que Engels apenas fala do neocantismo e de toda a corrente de Immanuel Kant na segunda parte do texto, no ponto em que o interrompemos. E, se Viktor Bazarov leu atentamente o trecho que ele mesmo cita, se refletiu sobre seu conteúdo, foi impossível não ver que não há nada, absolutamente, de idealista e nem de kantista nos argumentos do agnóstico refutados por Friedrich Engels, começando o idealismo apenas quando o filósofo afirma que os objetos são nossas sensações, e o kantismo quando o filósofo diz: a coisa em si existe, mas é incognoscível. Viktor Bazarov confundiu o kantismo com a doutrina de David Hume e o fez porque, em sua qualidade de semidiscípulo de George Berkeley e de semidiscípulo de David Hume e pertencendo à seita de Ernest Mach, não compreende a diferença entre a oposição de David Hume e a oposição do materialismo diante do kantismo. Início da citação de Viktor Bazarov, abre aspas, mas, sim, continua Bazarov, sua argumentação tanto visa a filosofia de Plehano como a de Kant. Na escola de Plehano ortodoxa, como Bogdanov já o assinalou, reina um mal-entendido fatal sobre a questão da consciência. Plehano supõe, como, aliás, todos os idealistas, que tudo quanto é proporcionado pelos sentidos, tudo quanto concebemos, é subjetivo. Supõe que tomar como ponto de partida o que nos é realmente dado significa cair no solipsismo, e que a existência real só pode ser descoberta mais além do que nos é imediatamente proporcionado, fecha aspas, Viktor Bazarov, sobre o materialismo histórico. Eis uma coisa que está inteiramente à moda de Viktor Chernov e daquela certeza que nos deu Wilhelm Liebknecht era um autêntico populista russo. Se Georg Valentinovich Plehano, idealista, se afastou de Friedrich Engels, por que não sois materialista, vós, pretenso discípulo de Friedrich Engels? Tudo isso não passa, camarada Viktor Bazarov, de sórdida mistificação. Com a expressão de Ernest Mach, o dado imediato, obscureceis a diferença entre o agnosticismo, o idealismo e o materialismo. Aprendei, então, que o dado imediato, o dado efetivo, etc., nada disso passa de confusão imaginada pelos discípulos de Ernest Mach, pelos imanentes por todos os outros filósofos reacionários. Tudo isso se reduz a um baile de máscaras em que o agnóstico e, às vezes, também Ernest Mach, o idealista, se fantasia de materialista. O dado efetivo do materialista é o mundo exterior, do qual nossas sensações são as imagens. Para o idealista, a sensação é o dado efetivo. Quanto ao mundo exterior, considera o complexo de sensações. Para o agnóstico, a sensação também é o dado imediato, mas ele não vai além disso, nem em direção à teoria materialista da realidade do mundo exterior, nem em direção à teoria idealista que considera esse mundo como nossa representação. Por isso, vossa expressão à existência real, segundo Plehano, só pode ser descoberta mais além do que nos é imediatamente proporcionado, é um disparate. E esse disparate é a consequência obrigatória do vosso ponto de vista de discípulo de Ernest Mach. E, se tendes o direito de assumir a atitude que vos convém, inclusive a de um discípulo de Ernest Mach, não vos assiste direito de adulterar Friedrich Engels, quando a ele vos referis. Ora, Friedrich Engels leva à conclusão, com clareza exemplar, que a existência real está, para o materialista, mais além da percepção dos sentidos, das impressões e das representações humanas, enquanto não é possível ao agnóstico ultrapassar essas percepções. Tendo acreditado na palavra de Ernest Mach, Richard Avenarius e Wilhelm Suppe, quando sustentam que o dado imediato, ou efetivo, abrange, ao mesmo tempo, o eu sensível e o meio percebido, Viktor Bazarov, sacando contra a ignorância do leitor, esforça-se por atribuir essa confusão ao materialista Friedrich Engels. Início da citação de Viktor Bazarov. Abre aspas. O citado trecho de Engels parece ter sido escrito especialmente para dissipar, da maneira mais popular, mais acessível, esse mal-entendido idealista, fecha aspas, Viktor Bazarov, sobre o materialismo histórico. Não é por nada que Viktor Bazarov esteve na escola de Richard Avenarius. Continua a mistificação desse último.
introduzir como contrabando, simulando combater o idealismo, e não é o caso. Nesse texto de Friedrich Engels, a coordenação idealista. Basta, camarada Viktor Bazarov. Início da citação de Viktor Bazarov. Abre aspas. O agnóstico pergunta: como sabemos se nossas sensações subjetivas nos fornecem uma imagem exata das coisas? Fecha aspas. Viktor Bazarov. Sob o materialismo histórico. Estás confundindo, camarada Viktor Bazarov. O próprio Friedrich Engels não formula e não pretende atribuir ao seu adversário agnóstico uma asneira do calibre das sensações subjetivas. Não há outras sensações além das sensações humanas, isto é, subjetivas, porque raciocinamos do ponto de vista do homem e não do lobisomem. Recomeçais a atribuir, sorrateiramente, a Friedrich Engels a doutrina de Ernst Mach. Para o agnóstico, deixais transparecer as sensações ou antes, as percepções do sentido são apenas subjetivas. Essa não é a opinião do agnóstico, mas a questão é que nós, de concerto com Richard Avenarius, coordenamos indissoluvelmente o objeto e o sujeito. Basta, camarada Viktor Bazarov. Início da citação de Viktor Bazarov. Abre aspas. Mas que chamais de exato. Retruca Engels. O que nossa prática confirma. Nesse caso, se nossas percepções do sentido são confirmadas pela experiência, são exatas, reais e nada subjetivas, nada arbitrárias ou ilusórias. Fecha aspas. Viktor Bazarov, sobre o materialismo histórico. Estás confundindo, camarada Viktor Bazarov. Substituístes o problema da existência das coisas independentemente das nossas sensações, das nossas percepções ou das nossas representações, pelo do critério da exatidão das nossas ideias referentes a essas mesmas coisas. Mais precisamente, afastastes o primeiro problema com o segundo. Ora, Friedrich Engels diz, clara e nitidamente, que o que separa do agnóstico não é somente a dúvida desse último relativamente à exatidão das imagens, mas igualmente a dúvida agnóstica da própria possibilidade de se falar das coisas tais como são, da possibilidade de se conhecer autenticamente sua existência. Para que Viktor Bazarov se viu na necessidade de utilizar esse subterfúgio, a fim de obscurecer, de complicar a questão fundamental para o materialismo, e para o materialista Friedrich Engels, da existência, independentemente da nossa consciência, das coisas cuja atuação sobre nossos órgãos do sentido suscita nossas sensações. Não se pode ser materialista sem responder afirmativamente a essa questão. Mas é lícito aos materialistas admitir opiniões diferentes sobre o critério da exatidão das imagens que os órgãos dos sentidos nos proporcionam. Bazarov aumenta ainda a confusão, quando atribui a Friedrich Engels, na discussão desse último com o agnóstico, a absurda e ignorante fórmula segundo a qual nossas percepções do sentido seriam confirmadas pela experiência. Friedrich Engels não empregou e nem podia, no caso, empregar essa expressão, sabendo que o idealista George Berkeley, o agnóstico David Hume e o materialista Denis Diderot apelam, todos três, para a experiência. Início da citação de Viktor Bazarov. Abre aspas. Nos limites em que entramos em contato com as coisas na prática, as ideias a respeito dessas últimas e suas propriedades coincidem com a realidade exterior. Coincidir. Isso significa que as representações dos sentidos não são outra coisa, nos limites dados, senão a realidade exterior a nós. Fecha aspas. Viktor Bazarov. Sobre o materialismo histórico. O fim coroa a obra. Friedrich Engels. Acomodado ao arbítrio de Ernst Mach, servido com o molho dos discípulos de Ernst Mach. Possam nossos honrados cozinheiros não engolir essa atrapalhada iguaria. Início da citação de Viktor Bazarov. Abre aspas. As representações dos sentidos não são outra coisa senão a realidade exterior. Fecha aspas. Viktor Bazarov. Sobre o materialismo histórico. Mas é precisamente do absurdo fundamental, da confusão fundamental e da hipocrisia da doutrina de Ernst Mach que resulta toda a complicação subsequente dessa filosofia, que vale a Ernst Mach e a Richard Avenarius o apoio dos imanentes, esses consumados reacionários, esses pregadores de clericalismo. Viktor Bazarov, depois de ter tergiversado, manobrado e diplomatizado, para contornar os pontos delicados, acabou traindo-se e revelando sua qualidade de discípulo de Ernst Mach. Dizer que as representações dos sentidos não são outra coisa senão a realidade exterior é voltar a David Hume ou mesmo a George Berkeley, mas nas trevas da coordenação.
Embuste idealista ou estratagema agnóstico, camarada Viktor Bazarov, uma vez que a representação dos sentidos, sendo apenas a imagem da realidade exterior, não é essa mesma realidade. Vós os aferrastes ao duplo sentido da palavra russa soglasovat, em tradução, coincidir. Pretendeis fazer crer ao leitor mal informado que a palavra soglasovat, coincidir, significa, no caso, identidade e não correspondência. Isto é, quereis basear toda a vossa falsificação de Friedrich Engels ao arbítrio de Ernst Mach na deformação do sentido do texto citado, nada mais. Tomai o original alemão e nele vereis a expressão stimmen MIT, que se deve traduzir por corresponder ou concordar, sendo literal essa última tradução porque stime significa voz. A expressão stimmen MIT não pode significar aqui ser idêntico. É claro, e não pode ser de outra forma, mesmo aos olhos do leitor que, sem conhecer alemão, lê Friedrich Engels com um pouco mais de atenção, que Engels não deixe de considerar, em todo o seu arrazoado, a representação dos sentidos como uma imagem, a Bild, da realidade exterior e que, por conseguinte, a palavra soglasovat não pode ser empregada em russo senão no sentido de corresponder, concordar, etc. Atribuir a Friedrich Engels a ideia de que as representações dos sentidos não são outra coisa senão a realidade exterior é uma tal obra-prima de deformação a Mach, de introdução de agnosticismo e idealismo no materialismo, que Viktor Bazarov, cumpre reconhecê-lo, bateu todos os recordes. Pergunta-se como pessoas que não perderam a razão podem afirmar, sãs de espírito e firmes de memória, que a representação dos sentidos, pouco importa em que limites, não é outra coisa senão a realidade exterior. A Terra é uma realidade exterior. Ela não pode coincidir, no sentido de identidade, com nossas representações dos sentidos, nem encontrar-se com estas últimas em coordenação indissolúvel, nem ser um complexo de elementos idênticos, sob outra conexão, a sensação, porque já existia em épocas em que não havia nem homens, nem órgãos dos sentidos, nem matéria organizada sob uma forma superior tal que nelas pudesse encontrar características de sensibilidade, por mais reduzidas que fossem. É justamente para dissimular o absurdo idealista dessa asserção que se empregam as teorias, custosamente elaboradas, da coordenação, da introjeção, dos elementos do mundo novamente descobertos, etc., analisadas em nosso primeiro capítulo. A fórmula indiscreta que Viktor Bazarov emite inadvertidamente é excelente, porque revela, com clareza, um clamoroso absurdo, que seria incômodo exumar-se de outra forma de um montão de pedantes futilidades profissionais com pretensões científicas. Nós homenageamos, camarada Viktor Bazarov, erguer-lhe-emos um monumento durante nossa vida. Nele inscreveremos, de um lado, vosso axioma, e do outro, estas palavras, ao machista que destilou machismo entre os marxistas russos. Trataremos ainda dos dois pontos abordados por Viktor Bazarov no texto citado, dos critérios à prática entre os agnósticos, inclusive os discípulos de Ernst Mach, e entre os materialistas, e da diferença entre a teoria das imagens ou da reflexão e a dos símbolos ou dos hieróglifos. No momento, continuemos ainda a citar Viktor Bazarov. Início da citação de Viktor Bazarov, abre aspas, ora, que existe além desses limites? Engels nada diz. Em parte alguma ele manifesta o desejo de concretizar esse transcenso, essa saída que, em Plehano, está na base da teoria do conhecimento, fecha aspas, Viktor Bazarov, sobre o materialismo histórico. Quais são esses limites? São os da coordenação de Ernst Mach e Richard Avenarius, que têm a pretensão de ligar indissoluvelmente o eu e o meio, o sujeito e o objeto, a pergunta formulada por Viktor Bazarov, em si mesma, destituída de sentido. Se ele a tivesse formulado em termos simples, ficaria bem compreendido que o mundo exterior se encontra além dos limites das sensações, das percepções e das representações humanas. Mas a palavra transcenso traiu uma e outra vez. Escapatória especificamente kantiana, própria também dos discípulos de David Hume, consiste, em princípio, em traçar uma linha de demarcação entre o fenômeno e a coisa em si. Deduzir do fenômeno, ou, se o quiserdes, da nossa sensação, da nossa percepção, etc., a coisa existente fora da percepção é, diz Immanuel Kant, um transcenso admissível pela fé, não pela ciência. O transcenso não é admissível absolutamente, intervém David Hume.
E os kantistas, do mesmo modo que os discípulos de Hume, qualificam os materialistas de realistas transcendentais, de metafísicos, porque admitem a passagem, transitus, em latim, de um domínio para outro, diferentes em princípio. Podeis encontrar, entre os professores contemporâneos de filosofia, filiados à corrente reacionária de Kant e de Hume, por exemplo, os nomes citados por Voroshilov Chernov, a repetição incessante das acusações de espírito metafísico e de transcenso dirigidas contra o materialismo. Viktor Bazarov toma essa palavra, bem como toda a marcha das ideias, aos professores reacionários e tudo rótula como o mais moderno positivismo. O pior é que a própria ideia do transcenso, isto é, da diferenciação de princípio entre o fenômeno e a coisa em si, é uma ideia absurda, peculiar aos agnósticos, discípulos de David Hume, inclusive de Immanuel Kant, e aos idealistas. O exemplo da Lizarina mencionado por Friedrich Engels já nos permitiu demonstrá-lo. Demonstrá-lo-emos, ainda uma vez, apelando para Ludwig Feuerbach e Joseph Dietzen. Mas, primeiramente, limitemo-nos à acomodação de Friedrich Engels por Viktor Bazarov. Início da citação de Viktor Bazarov. Abre aspas. Engels diz, numa das passagens do seu Anti-Doing, que o problema da existência do mundo sensível é uma questão aberta, ou fenifrágil, ou, noutros termos, uma questão que não podemos nem resolver e nem mesmo formular, uma vez que nos faltam os elementos necessários. Fecha aspas. Viktor Bazarov, sobre o materialismo histórico. Bazarov repete esse argumento, a exemplo do discípulo alemão de Ernst Mach, Friedrich Adler. E semelhante argumento parece ser pior ainda do que a famosa representação dos sentidos, que não seria outra coisa senão a realidade exterior. Friedrich Engels escreveu na página 31, quinta edição alemã, do Anti-Doing. Início da citação de Friedrich Engels, abre aspas, a unidade do mundo não está em sua existência, embora essa existência seja, no caso, um postulado necessário, devendo o mundo existir antes de ser uno. Ademais, o ser é, em si mesmo, um problema, ou fenifrágil, a partir do limite real onde termina nosso campo visual, Jesus Christ. A unidade real do mundo está em sua materialidade e essa materialidade não se prova por meio de algumas fórmulas casuísticas, mas por longa e laboriosa evolução da filosofia e das ciências da natureza. Fecha aspas. Friedrich Engels, Anti-Doing. Saboreai, então, essa nova iguaria, obra do nosso cozinheiro. Friedrich Engels fala da existência além dos limites do nosso campo visual, por exemplo, da existência de habitantes no planeta Marte, etc. É claro que tal existência constitui, realmente, uma questão aberta. E Viktor Bazarov, abstendo-se, como se fosse propositadamente, de citar esse trecho em sua integridade, expõe o pensamento de Friedrich Engels de tal maneira que a existência fora do mundo sensível é que se torna uma questão em aberto. O cúmulo do absurdo. Significa atribuir a Friedrich Engels as opiniões dos professores de filosofia, em cuja palavra Viktor Bazarov acostumou-se a acreditar e que Joseph Dietzen qualificava, muito justamente, de lacaios diplomados da padralhada e do fideísmo. Na realidade, o fideísmo afirma categoricamente a existência de certas coisas fora do mundo sensível. Mas, solidários com as ciências naturais, os materialistas a negam definitivamente. Os professores, os kantistas, os discípulos de David Hume, o de Ernst Mach inclusive, e outros que encontraram a verdade fora do materialismo e do idealismo e exercem sua função de conciliar um e outro, colocam-se no justo meio. A questão, dizem, está aberta. Se Friedrich Engels nada tivesse dito de semelhante, seria uma vergonha e uma desonra qualificar-se de marxista. Mas já é o bastante. Meia página de citações de Viktor Bazarov constitui uma complicação tal que nos vemos obrigados a conter-nos, deixando de seguir até mais adiante os zigue-zagues do pensamento de Ernst Mach e de seus discípulos.